Amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja em você, com você e com toda a sua casa. Eu faço a mesma pergunta que Eliseu fez à mulher que estava visitando ele quando ela teve a desagradável notícia de que seu filho estava morto. Ela procurou Eliseu para reclamar que Eliseu tinha dado esperança para ela com um filho que iria morrer. E Eliseu perguntou para ela: vai tudo bem contigo e com a tua casa? Essa é uma pergunta muito importante para todos nós, não é? Vai tudo bem contigo e com a tua casa? É a pergunta que eu faço para você nessa hora, neste momento. Reflita nessa pergunta e não saia por aí dizendo tá tudo bem não, porque se não estiver bem, meu irmão, se não estiver bem, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se não estiver bem, você dizer que está bem não vai mudar nada, não muda nada. O que Deus quer, na verdade, é que você, cada dia, perceba que os problemas podem vir, situações ruins podem acontecer, mas Deus está contigo. Ele nunca te deixa, Ele nunca te abandona. Ele sempre está perto de você para te socorrer e te ajudar. Entendeu? Isso é que é mais importante. Dizer que está bem não vai mudar a sua situação. Agora, quando você se coloca diante de Deus e diz que está tudo errado, está tudo ruim, aí você abre a possibilidade de Deus abrir a janela dos céus para derramar bênçãos sem medida sobre você. Que Deus então derrame suas bênçãos na sua vida e na sua casa. E quando a gente age com sinceridade, Deus lê o nosso coração. Diz a Bíblia que Deus examina o nosso coração dia a dia. Não é para bisbilhotar, para nos deixar triste, ou nos criticar, ou apontar o dedo para a gente. Não. Deus examina o nosso coração dia a dia para ver se a gente sente carência, necessidade dele. Salmo 14. Eu sempre menciono o Salmo 14. Você não quer ler o Salmo 14? Leia. Tem gente que fica preferindo ouvir música, ouvir isso, ouvir áudios. Isso não ajuda você não, meu irmão. Isso não ajuda você não, minha irmã. Abra a Bíblia, abra a palavra de Deus. Leia. Seja no celular, seja no tablet, seja no computador, seja no papel. Leia a Bíblia na Bíblia. E aí você vai ver Deus falando com você. Obrigado pela inscrição, obrigado pelo joinha, obrigado por compartilhar meus vídeos. Deus abençoe você, Deus é contigo. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, Deus soberano, Deus eterno, Deus onisciente, onipotente, onipresente, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti, para Te dizer obrigado, Pai, por tudo que és para mim, por tudo que fazes por mim e tudo que fazes em mim. Preciso de Ti, Pai, como a planta necessita da água para viver. Portanto, Senhor, derrama neste momento o orvalho do céu sobre mim e sobre todos os meus amigos e amigas, irmãos e irmãs em Jesus Cristo, que assiste comigo a esta mensagem. Que a bênção do Senhor repouse sobre todos nós. Que a mão poderosa do nosso Deus se estenda para nos socorrer. Que a Tua mão poderosa se estenda sobre nós para nos curar, para nos salvar, para mudar o nosso coração, para mudar a nossa vida, mudar a nossa sorte. Estamos diante de Ti, Pai,
e precisamos desesperadamente de Ti. Derrama sobre nós a Tua bênção, derrama sobre nós a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu perdão. Cura-nos, ó Pai, das nossas mazelas, das nossas picuinhas, dos nossos desejos mundanos, da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Cura a gente, Senhor, da falta de amor pelos outros, da falta de amor por Ti. Cura a gente, Senhor. Faz um milagre agora na vida de cada um de nós, é disso que precisamos. E se preciso e se possível, também cura as nossas doenças físicas, mas cura também as nossas doenças emocionais, intelectuais e espirituais. Dá-nos a alegria da Tua salvação, Senhor, e encha-nos do Espírito Santo para entendermos a Tua palavra e para praticarmos a Tua palavra. Porque Tiago diz que ser ouvinte da palavra não muda nada, mas somente aqueles que praticam a Tua palavra agradam ao Senhor. Ajude-nos então, Senhor, a viver para agradar a Ti, honrar a Ti e glorificar a Ti. Nós oramos, Pai, nós Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, vocês não sabem a dificuldade que é você entender e se posicionar a dificuldade que é você entender e se posicionar ao lado da verdade. Não pense que é fácil. Eu mudo a hora que eu quiser. Pare com isso. Cristão nenhum, vivente nenhum tem condição de mudar sozinho. Jeremias até pergunta, né, no capítulo 20, se eu não estou enganado, de Jeremias, Deus pergunta para os filhos de Israel, rebeldes, desobedientes, adoradores de ídolos. Deus pergunta para eles: pode o etíope mudar a cor da sua pele? Pode Gambá perder o seu cheiro? E aí Deus diz que ainda que a gente se lave com salitre, hoje nós não vamos usar salitre, né? Hoje vamos usar, vamos colocar aí quiboa ou amônia. Ainda que você se lave com soda cáustica, você não consegue mudar a sua natureza, você não consegue mudar seu comportamento, você não consegue mudar nada. Jesus Cristo deixou isso claro, né? Ele disse: sem mim você não pode fazer nada. Agora nós estamos numa guerra. A gente viu nas duas mensagens anteriores, não é? O diabo vai se levantar, usar homens, usar poder político, religioso, para mudar as leis, para levar você, para enganar você, para mentir para você e levar você a acreditar na mentira ou acreditar em meias verdades. E tanto faz, meia verdade ou mentira completa, tudo é mentira. E na verdade afasta você de Deus. Então Satanás tem uma arma só, que é o engano ou a mentira, não é? E Deus tem uma arma que é a verdade. Vamos então, para a gente encerrar Daniel 7, que daria para a gente fazer uma mensagem só no versículo 10 a 12, que é sobre o juízo. Quem sabe amanhã a gente pode trabalhar em essa questão do juízo, mas eu quero encerrar essa parte do conflito, porque existe um conflito, e eu falei que eu ia mencionar o versículo 22, não é? Aí o versículo 22 diz assim, Daniel 7, verso 22. Eu olhava e eis, veio até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos. Observe, no versículo 25, Daniel está falando de um poder que se levanta durante 3 anos e meio, ou
durante 1260 anos para perseguir, maltratar e matar os filhos de Deus, aqueles que amam a Deus e guardam os mandamentos de Deus. E aí vem o ancião de dias, até que veio o ancião de dias para fazer justiça aos santos. E veio o tempo em que os santos recebem o reino como herança. É maravilhoso esse texto aqui. Nós poderíamos gastar aqui pelo menos 3 mensagens só com esse texto aqui. Mas eu quero unir esse texto aos versículos 27 e 28. Não, só até o versículo 27, para que a gente possa entender a mensagem do conflito. Eu terminei mencionando ontem que Deus é o grande vencedor da história. O diabo pode se levantar com suas mentiras, a mentira pode prevalecer durante um tempo, pode levar o mundo inteiro a adorar a mentira, adorar as imagens criadas pelo Deus da mentira, mas no final, a verdade sempre prevalece. A verdade sempre aparece. Porque o reino da mentira não pode sobreviver e não pode sobressair-se ao reino da verdade. Mas vamos lá, versículo 27 está escrito: o reino, o domínio, a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Meu amado, minha amada, João fala, vamos para João, Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Jesus Cristo, ele fala da arma que Satanás usa para enganar as pessoas. João, capítulo 8. Abra sua Bíblia. Versículos 41 a 44. Diz assim: vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Isso Jesus está falando para os judeus que queriam matar Jesus Cristo, que estavam perseguindo Jesus Cristo, que estavam tentando levar Jesus Cristo a pecar, armando ciladas para Jesus Cristo. E eu terminei o texto de ontem, não é? Falando de Timóteo, capítulo 3, versículo 12, 2 Timóteo, dizendo que aquele que quiser viver fiel a Deus, puro e obediente, vai ser perseguido. E os judeus estavam perseguindo Jesus Cristo, estavam tentando armar ciladas para Jesus Cristo, tentando achar qualquer defeito nos ensinos de Jesus Cristo para matar a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, ele disse que ele era a verdade. João capítulo 14, versículo 6. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao céu sem mim. Cuidado, que tem muita gente querendo ir para o céu com obediência. Se a obediência salvasse, o jovem rico estaria lá. O jovem rico disse para Jesus Cristo: eu obedeço todos os mandamentos. Os fariseus, saduceus e os helenistas, os sacerdotes guardavam 613 mandamentos. Devolviam dízimo, jejuavam. E Jesus Cristo disse: vocês são hipócritas. E a justiça de vocês deixa vocês cada vez mais longe do céu. Leia Mateus capítulo 21 e 22 e você vai ver que eu não estou inventando nada. Estou falando só o que está escrito na palavra. Bom? Observe, a obediência não salva. A obediência é fruto da salvação. Aí, Jesus Cristo disse dos líderes judeus: vocês estão fazendo as obras do pai de vocês.
Disseram-lhes: não temos como, não somos bastardos, somos filhos de Abraão. Nosso pai é Deus. Jesus Cristo então replica no verso 42: se vocês fossem filhos de Deus, de fato, vocês me amariam. Qual é a base do relacionamento com Deus? É obediência? Não. É obras? Não. Aliás, você precisa assistir a minha série O Espírito Santo 2022, onde eu digo claramente que obras na Bíblia só é duas coisas: é você escolher fazer o certo. Pronto. Quando você toma a decisão de viver a verdade, isso na Bíblia é boas obras. Quando você toma a decisão de viver a mentira, isso chama-se más obras. Pronto, ponto final. O que você faz depois dessa escolha é resultado, é fruto das suas escolhas. Certo? Aí, Jesus Cristo disse: vocês me amariam, porque eu vim de Deus. Eu estou aqui porque Ele me enviou. Eu não vim por mim mesmo. Verso 43. Qual a razão que vocês não compreendem a minha linguagem? Porque falta amor. Eles queriam ver defeitos em Jesus. Eles queriam achar falhas nos ensinos de Jesus para condenar Jesus. Por que vocês são incapazes de ouvir a minha palavra? É isso que acontece conosco. Quando a gente deixa de ouvir a palavra de Deus, aí a gente vai acreditar em qualquer coisa. Quando a gente deixa de abrir a Bíblia, e uma coisa que Satanás lutou durante 1260 anos foi deixar a Bíblia fechada. Durante 1260 anos o diabo tentou selar a Bíblia, acorrentar a Bíblia para que as pessoas não lessem a Bíblia, porque na Bíblia nós encontramos a verdade, na Bíblia nós encontramos a Jesus Cristo, na Bíblia nós encontramos a salvação, na Bíblia nós encontramos a lei de Deus, na Bíblia nós encontramos os ensinos do Espírito Santo para uma vida vitoriosa. Então Satanás ele vai fazer de tudo para você não conhecer a verdade. E se você conhecer a verdade, ele vai fazer de tudo para você rejeitar a verdade. Para isso ele vai usar meias verdades, ele vai usar mentiras para enganar você, para que você não creia na verdade. Eu até já li, vou ler de novo. Não, mas vamos terminar de ler aqui. Verso 44, diz assim: aí Jesus Cristo disse para ele. Ele disse que, versículo 41, ele já disse quem é o pai daqueles que seguem a mentira, daqueles que aceitam os falsos ensinos, daqueles que aceitam as tradições, os costumes deste mundo. Não é filho de Deus. Jesus Cristo deixou claro aqui. Se você escolhe a mentira, o engano, a falsidade, o egoísmo, a violência, a raiva, o ódio, você não vai desenvolver o amor em seu coração. E então você vai praticar a mentira, vai praticar o erro. Então você não pode ser um filho de Deus, porque Deus é a verdade. Jeremias capítulo 10, versículo 10, Deus é a verdade. Percebe? Agora, no verso 44 diz assim: vocês são do diabo, que é o pai de vocês. E vocês estão querendo satisfazer os desejos do pai de vocês. Porque ele, Satanás, foi homicida desde o princípio. A palavra homicida é assassino. Deus chamou o diabo de assassino. Porque, na verdade, assassinar uma coisa não é só matar uma pessoa, meter a faca no coração de alguém. Jesus Cristo diz que se você fala mal de um irmão, se você critica uma pessoa que está lutando para vencer na vida e lutando, quem sabe, para vencer um comportamento errado, e você fica com o dedo esticado só apontando os defeitos dele, você está matando essa pessoa. A Bíblia diz lá, 1 João capítulo 4, diz que você é assassino. Então diz que o diabo aqui é um homicida.
desde o princípio, porque ele levou anjos, 1/3 dos anjos, a acreditar na mentira e a abandonar seu posto de fidelidade, pureza e obediência no céu. E agora, esse posto de fidelidade, pureza e obediência será ocupado pelos fiéis, filhos de Deus. Daniel capítulo 7, verso 22. Nós vamos ocupar a posição que Satanás tinha no céu. Leia o livro de Zacarias, leia o livro de Apocalipse, diz que nós seremos colunas no santuário de Deus. Satanás era coluna no santuário de Deus, no céu. Leia Ezequiel capítulo 28. Ele era perfeito. Então Satanás não quer nada disso pra gente. Ele quer que você e eu, junto com ele, sejamos destruídos. E aí o verso 44 diz: vocês têm por pai o diabo, que foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade. O diabo jamais se firmou na verdade. Então o conflito cósmico do universo é: Deus é a verdade, Satanás é o pai da mentira, Deus é o pai da verdade. E eu e você, no meio desse conflito todo, temos que tomar a difícil decisão de se posicionar ao lado de Deus ou ao lado do diabo. Ninguém é neutro, neste mundo ninguém é neutro. Ou você está de um lado ou você está do outro. Não adianta você dizer que está em cima do muro. Ah, eu sou indiferente, não sou A e nem B. Meu irmão, se você diz que não é nem A e nem B, você é AB. Você está em cima do muro, então você é do B. Ou você é do A. Não adianta você dizer que está em cima do muro, não. E o muro, o diabo já disse que é dele. Então Deus disse: desça no muro. Tome uma decisão. Agora eu quero ler lá em Tessalonicenses, porque nessa guerra, e você já percebeu que a guerra é entre a verdade e a mentira. De um lado, Satanás usa tudo para enganar você. Ele vai usar diversas estratégias, eu já falei ontem, né? Ele vai usar diversas estratégias para enganar você. A arma dele é uma só, é a mentira, é o engano. Agora, as estratégias, meu irmão, pode ser diferente. Eu já até expliquei aí, né? Digamos que meu ponto fraco é a roupa, então ele vai usar dessa estratégia aí para me derrotar, para que eu fique do lado dele. Leia comigo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 10 e 11. Versículo 9 a 11, desculpe. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Observe que aqui temos 3 estratégias da mentira de Satanás. Ele diz assim: ele vai usar de poder. E aí a gente percebe que na Idade Média, a igreja dominante da época, o poder religioso da época dizia o seguinte: é assim que tem que ser. Se não for assim, a gente não aceita e você vai ser queimado vivo. Lutero, quando ele defrontou com a mentira e ele defendeu a verdade no concílio de Wittenberg, a igreja, se sentindo derrotada, não pôde matar Lutero enquanto ele estava vivo. Depois que ele morreu, mandou tirar os ossos da sepultura de Lutero e mandou queimar. Uma rejeição às verdades que Lutero pregava, as 95 teses da justificação pela fé. Não somos salvos por obras, não somos salvos por obediência, não somos salvos por sacrifício, nem por compra de salvação, nem por dinheiro. E quando Lutero
se levanta para defender a verdade da Bíblia. E ele disse, né, que a Bíblia é a única fonte de regra e fé e prática do cristão. Os ossos de Lutero foram queimados. Ele não foi queimado vivo, porque tentaram queimá-lo vivo, mas não conseguiram. Ele foi queimado vivo. Então a igreja vai usar de poder, né? O poder político, o poder religioso, para imprimir obediência forçada, levar você forçosamente a obedecer à mentira. Essa é a primeira estratégia do diabo. Ele usou muito isso na Idade Média, né? O poder de acorrentar a Bíblia. Ninguém pode ler a Bíblia. Só a igreja pode interpretar a Bíblia. E aí a Bíblia ficou acorrentada durante 1260 anos. Leia lá Apocalipse capítulo 11 e você vai entender essa questão, essa profecia dos 1260 anos em relação à Bíblia ficar acorrentada durante 1260 anos. Aí, segundo, é os milagres, sinais. Mas vamos falar primeiro dos milagres, né? Hoje, a gente sabe que nem todo milagre é de Deus. E meu irmão, minha irmã, meu amigo e amiga, eu vou dizer uma coisa para você. Não fique chateado comigo. Por isso que eu comecei essa mensagem dizendo que você precisa da palavra. Jesus Cristo disse para os judeus: vocês estão querendo me matar porque vocês não conhecem a palavra. E vocês não estão dispostos a ouvir a palavra, a seguir a palavra, a obedecer à verdade. Quando Deus faz um milagre, Ele faz com dois objetivos. Não esqueça da mensagem que eu falei, da primeira mensagem de Daniel 7. Deus trabalha com dois grandes objetivos. O primeiro é Ele se tornar conhecido. É Ele mostrar a sua glória. Tudo o que acontecer na nossa vida é para a glória de Deus. Segundo, é para mudar você. É para salvar você, para converter você, para santificar você. Se isso não acontecer no milagre, então não tem nada a ver de Deus. Como é que Deus pode fazer um milagre na vida do Renivaldo se Ele sabe que amanhã eu vou estar fazendo a mesma coisa? Vou ilustrar para você. Um rapaz chegou para mim e pediu para que eu orasse para que Deus fizesse um milagre na vida do pai dele, que fumava e estava com um câncer no pulmão. Provavelmente proveniente do cigarro, não é? Eu digo, eu posso orar por isso. Agora, o seu pai vai deixar de fumar? Ah, mas ele já fuma há tantos anos, ele fuma há 40 anos. E eu digo, se Deus vai tirar uma doença dele, causada pelo cigarro, e ele vai continuar fumando, não é Deus que vai fazer esse milagre. Porque Deus só faz a coisa para Ele ser glorificado e para mudar o coração da pessoa. Levar a pessoa da desobediência para a obediência. Deus mudou a vida do Renivaldo. Quando eu tinha, aí na minha adolescência, né, final da minha adolescência, 18 anos, eu passava a noite em festa, bebia, comia de tudo. Então eu tinha um problema, eu tinha um ouvido estourado e tinha problemas no estômago e problemas de alergias. E nenhum médico conseguia resolver o problema. Por quê? Porque era problema de alimentação, de hábitos. Então, quando eu disse sim a Jesus Cristo, e Deus me mostrou na palavra onde eu estava errando, aí onde você precisa ouvir a palavra, ler a Bíblia na Bíblia, para você aprender da Bíblia e obedecer a palavra de Deus. Aí a Bíblia disse, olha, isso aí está errado.
Aí eu deixo de comer, deixo de beber, deixo de perder noites de sono, e aí Deus me cura. Aí Deus me curou das 3 enfermidades que eu tinha. Problema no estômago, problema no ouvido, problema de alergia. Agora eu vou voltar a comer essas coisas que Deus disse que era o que estava me matando? Não! Satanás vai levar você a acreditar em falsos milagres? E você vai continuar vivendo uma vida de desobediência. Então não foi Deus que fez esse milagre. Aqui está dizendo, em Mateus capítulo 24, capítulo 24, verso 24, diz que Satanás faria milagre e faria até fogo descer do céu. É os sinais. Satanás vai tentar aparecer para você dizendo que é um amigo seu que morreu. Ele vai aparecer para você e dizer que Deus mudou a lei. Satanás vai fazer sinais e maravilhas no céu e na terra para enganar você. Ele só trabalha com a mentira, mas as estratégias dele vai mudar de pessoa para pessoa, de lugar para lugar. O objetivo dele é destruir você, é levar você para o inferno junto com ele. E inferno aqui não tem nada a ver com lago de fogo não, tá bom? Não tem nada a ver com um lugar de tormento, um lugar de sofrimento, que você vai ficar eternamente sofrendo, não. Não tem nada a ver não. Inferno na Bíblia é sepultura. Só que a palavra sepultura e morte na Bíblia, ela tem 2 sentidos. Um sentido em que você ressuscita para a vida eterna e um sentido em que você fica morto para sempre, porque você vai ressuscitar e vai ser destruído pelo fogo eterno. Você não vai ficar queimando eternamente. As consequências da sua escolha é que você vai perder a vida eterna. E aí, nós iremos chorar, diz a Bíblia, Apocalipse 21, mas Deus vai enxugar as nossas lágrimas, porque Deus é justo. Não se esqueça disso. Aí, versículo 10 diz assim: com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Percebe a dinâmica do conflito? De um lado está Deus, que só usa a verdade. Por isso, Daniel diz que Deus vai se levantar para fazer justiça aos santos dele. E para Deus fazer justiça aos santos, aí nós precisamos entender os versículos 10 a 12 de Daniel 7, em que os santos do Altíssimo serão julgados. Deus, para mostrar ao mundo que ele é justo, que ele é verdadeiro, que ele é fiel, então ele vai julgar aqueles que ele vai salvar, para mostrar ao universo que a lei é justa, a lei é santa, a lei é boa, a lei é a própria verdade. Vamos para Salmo 119, versículo 142. Está escrito, olha: a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Deus não tem outra arma, Deus só usa a verdade. E o Salmo 119, verso 86 está escrito: todos os mandamentos são a verdade. Leia a Bíblia, meu irmão. Leia a Bíblia, minha irmã. A Bíblia é clara. A lei de Deus é eterna, a lei de Deus é a verdade. Verso 86 diz que todos os mandamentos, a Bíblia contém 6.632 mandamentos, todos os mandamentos são a verdade. Porque, na verdade, o que o salmista está dizendo é que a Torá é a verdade. O Velho Testamento é a verdade. O Novo Testamento é a verdade. Deus não tem 2 Bíblias. Cristãos, por favor, acordem. O teu líder religioso está enganando você, dizendo que o Velho Testamento já passou.
Essa é uma estratégia do diabo para levar você para a perdição. Se o Velho Testamento passou, por que ele cobra dízimo de você? Para com isso. Não percebe que a tua igreja está lutando contra um mandamento de Deus, que é o sábado? A tua igreja está lutando contra um mandamento da Bíblia, que é o sábado. Será que o Deus eterno, que permitiu todo o conflito, o sofrimento na vida de Daniel, ele fez um teatro então na Babilônia? Porque se ele ia anular a lei, se ele ia mudar a lei, por que ele permitiu que o filho dele passasse por todo aquele conflito? Então o diabo é o grande vencedor, porque o diabo disse que nós não precisamos de lei. O conflito no céu foi entre a verdade e a mentira, entre obedecer a Deus e obedecer ao diabo. E agora você escolhe. Eu não tenho condição de trabalhar o juízo dos versículos 10 a 12 hoje. Então eu vou esticar o capítulo 7 para mais uma mensagem amanhã. Vamos trabalhar o capítulo 7, versículos 10 a 12, falando do juízo de Deus. Como Deus vai julgar os filhos dele para poder mostrar que ele é verdadeiro. Porque o maior milagre do universo é Deus levar pecadores para o céu. Como pode um Deus eterno, soberano, justo, verdadeiro, onisciente, onipresente, onipotente, levar pecadores como Renivaldo para o céu? É inexplicável. O universo inteiro está boquiaberto. Aí o que Deus vai fazer? Deus vai julgar o justo, para mostrar que a lei é fiel, a lei é santa, a lei é boa. Leia comigo o Salmo 19. Vamos ler alguns versos do Salmo 19. Observa. Eu quero voltar à minha série Salmos. Aí você vai aprender muito mais coisa no Salmo, tá bom? O Salmo 19 tem uma coisa sobre a lei que é tremendamente maravilhosa. Verso 5, verso 7 até o versículo 7 e 8. Vamos lá. Diz assim, olha. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. O testemunho de Deus é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e iluminam os olhos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Observe o que está escrito da lei aqui. 3 coisas que está escrito da lei. A lei é perfeita, a lei é fiel, a lei é reta, a lei é pura. E aí Paulo vai dizer lá em Romanos 7, né? A lei é santa, justa e boa. Aqui está dizendo que a lei é perfeita, que a lei é pura, que a lei é reta, que a lei é... Aqui é perfeita, fiel, reta e pura. Mas o diabo quer levar você a transgredir a lei, a desistir da lei, a desobedecer a lei, prometendo liberdade. Não foi isso que ele fez com Eva? Ele usou de mentira ou de meias verdades para enganar Eva. Ele vai usar de meias verdades e de mentiras para enganar você. Nesse conflito, meu irmão, Deus é o vencedor, porque a verdade vai prevalecer. Eu quero concluir o texto, então, com Apocalipse, capítulo 14, versículos 17, verso 14. Apocalipse, capítulo 17, verso 14, está escrito, olha: pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. Porque Daniel foi o grande vencedor na Babilônia, ninguém conseguiu derrotar Daniel, porque ele era fiel, porque ele era puro, porque ele era obediente. Quem é que vai para o céu, meu irmão? É quem guarda a lei? Não. É aqueles que amam a Deus. Agora, como é que eu provo que amo a Deus? Obedecendo os mandamentos.
E Deus não anulou nenhum mandamento. Para com isso. Se a tua igreja está levando você a transgredir um dos mandamentos, Deus diz para você, você está transgredindo toda a lei. Leia Tiago, capítulo 2, versículos 10 a 12. Quem quebra um mandamento, quebra todos. Agora, desobediente vai para o céu? Não. É porque não obedece? Não. É porque não ama a Deus. Porque Deus é a verdade. E Isaías, eu tenho que ler esse texto para a gente. Eu tenho que ler esse texto para a gente porque Deus é a verdade. Jeremias 10, 10. E ele diz que quem é que vai para o céu? Isaías capítulo 26, versículo 2. 26, 2 está escrito. Abri, ó portas, para que entre a nação justa. A lei é santa, a lei é justa, a lei é boa. Para que entre a nação justa que observa, que vive, que pratica a verdade. Deus é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. A Bíblia é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 10. O versículo 17. João 17, verso 17. Está escrito que a Bíblia é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. 1 João capítulo 5, versículo 6. Jesus Cristo é a verdade. João capítulo 14, versículo 6. Jeremias capítulo 10 diz que Deus é verdadeiramente Deus. Ele é a verdade. Salmo 119, 86 diz que os mandamentos são verdade. A lei é a verdade. Salmo 119, verso 142. E quem é que vai para o céu? Os que praticam a verdade. Por isso Jesus Cristo disse dos judeus, vocês são do diabo, porque vocês não praticam e nem vivem a verdade. E diz que o diabo nunca se firmou na verdade. Meu irmão, minha irmã, no conflito entre Deus e Satanás só existem dois lados. O lado da verdade e o lado da mentira. E a Bíblia é a verdade. Pode se levantar homens aí hoje dizendo que a Bíblia não é relevante, que a Bíblia não tem a Bíblia tem a verdade, mas ela não é a verdade. E aí muita gente começa a dissecar a Bíblia, né? Vamos tirar isso aqui, vamos rasgar, lá rasga logo a Bíblia. Se você começa a tirar o que não agrada o seu coração egoísta, pecaminoso, então rasgue logo a Bíblia. Porque Deus não mente e Deus não muda. Malaquias capítulo 3, versículo 6, Deus não muda. E a sua palavra é eterna. Isaías 40, versículo 8. E todos nós seremos julgados pela Bíblia. Vamos estudar um pouquinho isso amanhã. Eu vou falar do julgamento amanhã. Eu tenho que falar desse julgamento aí, Daniel, capítulo 7, porque os vitoriosos não têm medo do juízo. Porque o seu coração é puro. A sua mente é limpa. E suas mãos não têm sujeira. Eles têm o selo de Deus. O selo de Deus é a lei. Isaías 8, verso 16. A lei, sela a lei no coração dos meus discípulos. É o que Deus está dizendo em Isaías 8, verso 16. Meu irmão, você quer ser o discípulo da verdade ou o discípulo da mentira? Essa mensagem é dura. Não tenha dúvida disso. Eu tentei gravar essa mensagem já umas 2 vezes. E ontem, acredite, apareceram 3 helicópteros aqui que ficaram rondando aqui. Mas me perturbaram tanto que eu desisti de gravar essa mensagem ontem. Mas Deus é fiel porque Ele é sempre o vencedor. E quando a gente se ajoelha diante dele e diz, Senhor, é a tua vontade, eu não posso mudar a tua vontade. Então, meu irmão, ajoelhe-se hoje diante de Deus. Por isso, o texto de Pedro que a gente leu ontem, não é? A gente precisa se colocar sobre o poder de Deus para obedecer e fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo disse que vai para o céu aquele que faz a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que você guarde os mandamentos. Deus nunca mudou e a lei de Deus é eterna.
De que lado você vai ficar? Qual é a sua escolha hoje? Eu escolho servir a Deus. Eu faço como Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus é o meu Deus. Eu não tenho outro bem além de Deus na minha vida. Que essa seja a sua decisão agora. E que você se posicione ao lado da verdade. Para a sua felicidade e vitória eterna em Jesus Cristo. Maravilhoso Deus, meu Pai. Eu sei que essa mensagem é dura demais para nós, Pai. Porque muitas vezes o nosso coração egoísta gosta das coisas erradas. E como nós gostamos de meias verdades, não é? Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós e purifique o nosso coração. Coloca aí, Senhor, um novo coração e para que a Tua lei seja cravada em nosso coração e a gente ame e obedeça ao Senhor por amor. Dá-nos um novo coração, dá-nos uma nova mente. Dá-nos a alegria de Te servir. Dá-nos a alegria de escolher o Senhor como nosso Deus. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.